Olá, graça e paz. Deus abençoe a todos os amados em Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez com o nosso estudo bíblico, ou assim como nós sempre chamamos, a nossa escola bíblica no lar. Seja bem-vindo. E deixa eu baixar um pouquinho mais aqui nosso fundo musical. Seja bem-vindo, você que sempre nos acompanha, né? Você que está sempre conosco. Deus possa abençoar grandemente a sua vida em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar dando graça a você, e eu agradeço a Deus desde já pela sua vida, tá bom? Por você estar sempre conosco, toda terça-feira às 8 horas da noite, no nossa escola bíblica no lar, como nós chamamos, e é uma extensão da nossa escola bíblica dominical. É um momento que nós separamos para que a palavra de Deus pudesse estar chegando até tantas outras pessoas que muitas vezes não têm acesso à igreja, muitas vezes não estão conosco diretamente aqui na igreja, mas que desejam participar de estudos bíblicos. Então, esse momento é justamente para você, tá bom? Então, que o Senhor possa continuar abençoando grandemente sua vida em nome de Jesus, e que o Senhor possa continuar honrando sua vida em nome de Jesus, tá bom? E agradeço a Deus aí desde já pela vida da Ana Paula de Oliveira, que está conosco. Deus abençoe, Ana Paula. Assim como nós falamos também a Neiva, Deus abençoe, Neiva, também sua vida em nome de Jesus. Assim como nós falamos nosso estudo bíblico, ou aliás, nossa escola bíblica no lar, José Carlos também está conosco, Deus abençoe sua vida. Ana Paula Oliveira está conosco também, Deus abençoe. E, então, como nós comentamos, Lucas Soares também está conosco, Deus abençoe. Lucas, um abraço. José Carlos, e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe grandemente. Vocês possam estar compartilhando, tá bom? Para que esse trabalho possa estar chegando até tantas outras pessoas e tantas outras pessoas. José Carlos Gil, Deus abençoe, Gil. Um abraço para você, querido. Tudo de bom, saudades de você, tá bom, amado? E também Valdeci Fernandes está conosco, Deus abençoe Valdeci, também um abraço em nome de Jesus. Então, conforme os irmãos forem chegando, o pessoal for chegando, nós estaremos mandando um toque para os amados, tá bom? Lembrando que hoje, nesse estudo bíblico, nós estaremos ministrando sobre um assunto que até então traz assim uma certa polêmica. Estamos falando sobre Halloween, essa festa que está por vir, né? Que está chegando por aí. Nossa irmã Vera Alonso nos abençoe. Um abraço do meu irmão, também do irmão Luiz. E também, lembrando que essa festa, chamada festa de Halloween, está chegando por aí. E muitas pessoas, às vezes, Ricardo Elias, abençoe Ricardo. Um abraço, querido. Saudades de você. Tá de férias agora, tá tranquilinho, né? Glória a Deus. Aproveita bem suas férias aí, tá bom? Curte bastante aí, tudo de bom, amado. Então, lembrando que essa festa de Halloween, ela está chegando, ela vem chegando aí, e principalmente um alerta para os pais aí que têm seus filhos nas escolas, e não somente escolas públicas, mas particulares também, mas principalmente nas escolas públicas, tá bom? E vem aí oferendas e tantas coisas, e muitas vezes os pais, eles acabam não querendo saber realmente aquilo que acontece com seus filhos. Mas é muito importante, irmãos, nós queremos saber aquilo que acontece com os nossos filhos, aquilo que eles recebem, aquilo que eles comeram, se eles compartilharam alguma coisa com alguém, ou se alguém compartilhou alguma coisa com eles. Isso é muito interessante, é muito importante, tá bom? Então, até o final desse estudo, meu irmão Luiz Alberto Zanin, um abraço. Então, até o final desse estudo, eu creio que algumas pessoas vão mudar um pouco esse conceito a respeito de querer saber realmente aquilo que acontece com os filhos ou não, tá bom? Vera Lúcia da Moral, pastora Vera, Deus abençoe, um abraço também. E, então, antes de nós começarmos o nosso estudo, irmãos, lembrando que toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós estamos com o nosso estudo bíblico aqui na nossa página no Facebook, tá bom? E só quero pedir para você, antes de nós começarmos nosso estudo, para você estar compartilhando, para que esse estudo possa chegar até tantas outras pessoas e tantos outros também possam ser alcançados, tá bom? Nós chamamos esse estudo de Escola Bíblica no Lar. É um estudo bíblico que nós, de alguma forma, fazemos que venha chegar até a tua casa, tá bom? Você pode então pegar aí a sua Bíblia, de repente uma caneta e um papel, para você estar anotando algumas informações, ou se você preferir simplesmente ouvir ou participar, você pode também deixar sua sugestão aí, tá bom? Seu comentário, você fica à vontade, tá bom? Ou, de repente, você pode fazer sua anotação aí, ou
de repente nós estaremos compartilhando ou nós estaremos deixando fixado esse vídeo, esse estudo na nossa página no Facebook, estaremos compartilhando também para que você possa estar vendo também em outros momentos, tá bom? Então fica tranquilo, fica em paz se você não conseguir anotar alguma coisa. E de repente, se você não conseguir que outra pessoa tenha visto hoje, mas que ela possa ver outras datas aí, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso estudo bíblico. Estudo bíblico, Terezinha Paula, Deus abençoe. Minha irmã Terezinha, um abraço, tudo de bom para você. Bom, vamos lá para o nosso estudo bíblico? Lembrando, irmãos, que nós estamos estudando iremos estudar, aliás, sobre o tema, sobre o assunto chamado Halloween, tá bom? E isso eu acredito que não é novidade para muitas pessoas, eu creio que não é. Então, irmãos, primeira coisa quando nós paramos para nós estudarmos sobre um assunto, é nós sabermos realmente o que significa aquilo. Por exemplo, nós vamos estudar hoje sobre Halloween, e às vezes algumas pessoas começam a comentar a respeito de acontecimentos e tal, mas o que é a essência da palavra, o que significa realmente a palavra em si, para que nós possamos nos aprofundar um pouco mais naquilo que tem por trás do assunto, né? E vamos lá. Então a palavra Halloween, irmãos, o que significa isso? Halloween é o chamado também e conhecido também como o Dia das Bruxas. Talvez alguns dos amados aí tenham esse conhecimento, tá bom? Lembrando que esse estudo, irmãos, ele pode estar chegando até tantas outras pessoas, tá bom? Que não tem acesso, muitas vezes, à igreja, não está juntamente conosco no nosso estudo bíblico. Então, esse estudo é um estudo que ele chega até tantas outras pessoas, pessoas até então que não são cristãs, mas são, de certa forma, amigas nossas, e nós nos esforçamos para que elas possam ser instruídas também, porque eu creio que, assim como está escrito, lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, eu creio que também pessoas podem estar aí sendo instruídas pela palavra de Deus para que elas não venham a tropeçar, né? Jesus mesmo disse, o povo erra por falta de conhecimento, o povo erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, eu creio que a partir do momento que nós temos o conhecimento, eu creio que a partir do momento que nós somos instruídos a respeito de alguma coisa, né, nós podemos nos precaver, podemos nos prevenir a respeito de prejuízos maiores ou daquilo que nós realmente vamos querer para as nossas vidas, tá bom? Então vamos lá. E um abraço também, saudades do meu irmão, amigo em Cristo aí, meu irmão Antônio Carlos Divino. Um abraço, meu irmão Antônio, tudo de bom para você, tá bom? Vamos lá. Vamos para o nosso estudo bíblico. Então, o que é o Halloween, irmãos? Então, o Halloween é o dia das bruxas, o chamado e o tão comemorado em tantos lugares aí do mundo inteiro, aliás, como o dia das bruxas. E Halloween também, nós podemos chamar assim, né, de uma celebração tão popular, né, e um culto também, de certa forma, aos mortos, e a comemoração ali anualmente do dia 31 de outubro. Nós estamos hoje, por exemplo, no dia 29 de outubro. Então, a festa de Halloween, então, ela está, embora hoje mesmo, irmãos, eu passei pelo centro da cidade, eu pude verificar em algumas lojas vários objetos, aliás, relacionados ao Halloween, fantasias de bruxas, vampiros e também aquelas abóboras, sabe? Que se põe vela dentro e lanterna dentro, aliás, e tantas coisas assim relacionadas com relação ao Dia das Bruxas. E também há uma loja bem popular na cidade de Sorocaba, uma livraria que fica na rua Padre Luiz, bem no centro da cidade de Sorocaba. Nessas épocas, a fantasia, desde a entrada da loja até o fim da loja, uma época que se vende muito fantasia. E comércio nós sabemos que é assim, na verdade. Independente de se certo ou não, as pessoas elas querem comercializar, as pessoas elas querem vender. Então, para elas é indiferente se é certo ou se é errado. As pessoas elas querem realmente fazer valer a pena, elas investiram e elas querem um retorno, e elas querem saber o que acontece no mundo aí fora, para que elas possam investir no seu estabelecimento, para que elas possam então ter um lucro, né, com relação a isso. Como eu já disse, sendo verdade ou não, aparentando ser bom ou não, cada um tem sua crença. Daqui a pouco também vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Então,
Então descobrimos então que o Halloween é o chamado também e conhecido também como o Dia das Bruxas. Agora deixa eu perguntar para você, o que é uma bruxa? Já que Halloween tem esse significado, o que é uma bruxa? O que significa uma bruxa? Alguns dos que estão nos acompanhando talvez podem responder isso, talvez isso esteja na ponta da língua. Alguns que são um pouco mais estudiosos se estudam relacionado a esse assunto, e também alguns que fizeram desse lado, né, dessa questão de bruxaria, passaram por essas crenças, por esses rituais de bruxaria. Enfim, eles podem até mesmo estar dizendo, eu sei o que é bruxaria, bruxaria significa isso aí. Então, mas para muitas pessoas elas não sabem, né? Um abraço também para Kátia, Deus abençoe, dá um abraço no Evandro também, tá bom? Então, mas algumas pessoas que estão chegando, muitas pessoas no cristianismo até mesmo, elas não sabem, elas não têm ideia do que significa bruxa e do que é realmente uma bruxa. Alguns conhecem a bruxa ali simplesmente de um filme, e elas imaginam que é algo que se cria, não é? É algo ali que se projeta, algo que se... um ator, muitas vezes, que interpreta um ator, que interpreta muitas vezes aquele papel, enfim, sem maldade nenhuma. Boa noite, Kátia, um abraço, Deus abençoe. Rapaz. Então, irmãos, mas sempre tem algo assim, ali por trás. Nós sabemos que os filmes, que os seriados, que as minisséries, eles trabalham ali na mente das pessoas, programando elas para o futuro. Você pode ver, por exemplo, o filme Matrix e tantos outros filmes aí, que vão preparando a mente das pessoas para aquilo que acontecerá no futuro. Elas vão projetando, vão preparando o coração das pessoas para aquilo que vai vir. E quando chegar o tempo, a pessoa não vai se estranhar, não vai estranhar aquilo que acontece. Como nós comentamos sempre, eu vou comentar, por exemplo, hoje, só para você ter ideia, quando falávamos a respeito de... Não estou entrando na questão, amado, deixa eu deixar bem claro isso, tá bom? Não estou entrando na questão de certo ou errado, não estou entrando na questão de defende ou deixa de defender, não estou entrando nessa questão e nem é a hora disso agora, o nosso assunto agora é outro. Só estou falando a respeito de como isso funciona, de como é esse trabalhar. Há um tempo atrás, por exemplo, há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás, quando se falava em aborto, por exemplo, uma pessoa de família tinha um ataque do coração, falava em aborto. Meu Deus, isso é o fim do mundo. Hoje o aborto, irmãos, existem até clínicas legalizadas, né, a respeito de aborto, e as pessoas veem isso como algo comum. Quando alguém matava alguém, por exemplo, até mesmo na cidade, acontecia uma morte, tiro, algo assim, irmãos, era horrível, a cidade toda ficava impactada, como acontece até mesmo hoje em algumas cidades no interior, né? Mas hoje, por exemplo, se a pessoa sai para trabalhar e vê alguém morto, irmãos, na esquina de casa, ela simplesmente desvia e fala, foi mais um. Então, para você ter ideia, esses filmes de morte e tudo mais, essas cenas de violência, até mesmo a mídia própria divulgando muita violência nos seus noticiários, isso aí vem nada mais nada menos do que preparando o coração das pessoas para que tenha e para que venha aceitar isso como algo normal, como algo comum para as suas vidas. Então, por exemplo, quando se falava, por exemplo, em divórcio, por exemplo, ou em segundo casamento há um tempo atrás, ou em adultério, ou até mesmo em algumas coisas assim, homossexualismo, por exemplo, há um tempo atrás, as pessoas achavam isso horrível e lembra do primeiro beijo gay na TV, lembra? E foi, sabe, travou o mundo. Mas hoje o que é isso, irmãos? O que é isso, amigos? Hoje isso é algo assim levado de uma maneira tão normal, tão comum. Por quê? Porque a mídia vai trabalhando na mente e no coração das pessoas, para que elas possam ver e para que elas possam entender isso como algo assim muito comum, não é isso? E as pessoas, na verdade, o que elas são? Como elas são tidas e vistas? Simplesmente como uma marionete. Elas vão simplesmente sendo manipuladas pela mídia e por aquilo que acontece, por aquilo que entra na casa delas através da TV, enfim, elas são manipuladas pelas mídias para que elas possam aceitar, para que elas possam receber isso como de uma maneira natural, tá bom? Deus abençoe também meu amigo, irmão em Cristo, Wilson também, Evandro Dorelli, Deus abençoe, um abraço, tá bom? Então, essa é a preparação no coração, na mente das pessoas. Então, o que é uma bruxa? Uma bruxa, se tem, por exemplo, de figura uma bruxa ali, Halloween é o dia das bruxas. Então, o que é uma bruxa? Bruxa se tem ali como algo, uma figura, né? De uma mulher supostamente que teria um pacto, né? Um pacto com o poder demoníaco, um pacto com demônios, um pacto com o poder demoníaco, ou uma feiticeira que pratica magia negra ou pratica bruxaria. Então,
Uma bruxa se consiste nisso. Você pode procurar, por exemplo, em dicionário, você pode procurar, por exemplo, dicionário tanto bíblico, cristão, como também dicionário secular, qualquer dicionário informal, até mesmo, desses que tem no YouTube ou na Wikipédia, até mesmo essa enciclopédia aberta que existe aí também no Google, você pode procurar, você vai encontrar algumas referências assim parecidas com isso, tá bom? Não foge muito disso. Mas também na literatura, irmãos, falando ali também um pouco da literatura clássica, né? Por sua vez também representa ali como um teatro de cinema. Você vai encontrar também alguma coisa relacionada a isso, tá bom? Em literatura você vai encontrar muito falando a respeito de bruxaria, alguém representando, né, uma bruxa, enfim, para alguns fins aparentemente, né, bons, como se quer ser visto, dependendo da intenção do autor que se escreve, tá bom? Como ele quer que a pessoa veja realmente uma bruxa e, enfim, cada um lança a sua semente ali conforme ele quer ser recebido, conforme ele quer que a pessoa veja, que ela tenha ali a imagem daquela, no caso aqui da bruxa, tá bom? Então a figura de uma bruxa ela ficou registrada, irmão, sendo como um ser horripilante, né? E nem sempre é visto dessa forma, porque assim como diz a palavra do Senhor. Anderson, Deus abençoe, Anderson. Um abraço para você, querido. Tudo de bom, Deus abençoe. Então, por exemplo, a Bíblia nos diz, numa das cartas que Paulo escreveu, na direção do Espírito Santo, que Satanás até mesmo ele pode vir transfigurado como um anjo de luz, né, para enganar os seus escolhidos. Ou seja, quanto mais uma bruxa vir, por exemplo, montada em uma vassoura com um nariz enorme, um chapéu na cabeça e roupa preta e suja, né? Então, você vê como as coisas elas podem ser maquiadas, você vê como as coisas elas podem vir ali como que mascaradas e muitas vezes acaba até enganando a pessoa. Então, o mal nem sempre vem como figura de mal. O mal nem sempre vem ali com figura de que realmente é aquilo que a pessoa... Então, ele vem conforme a pessoa ela pode receber. Né? Isso não como uma maneira assustadora, porque a pessoa, de uma forma assustadora, ela iria reprovar, ela iria rejeitar. Então, de uma maneira mais sutil, a pessoa com certeza poderia receber e até mesmo aceitar com facilidade, tá bom? Então, vamos lá. Então, a figura de uma bruxa é justamente isso. Muitos têm isso, né? Com um ser horripilante, um negócio tenebroso mesmo, né? Aterrorizante e ali com o seu nariz grande, enorme e montado ali uma vassoura circulando por aí procurando alguma pessoa que possa receber mal ou que ela possa lançar até mesmo maldição. Isso consiste numa bruxa. As pessoas têm essa figura como que a figura de uma bruxa também. Então as bruxas também elas são conhecidas ali como mulheres extremamente más, como nós vemos e encontramos em alguns filmes e algumas séries, né? E com hábitos ali canibais até mesmo e sem escrúpulo moral. A bruxa simplesmente chega e faz e apronta e ela parece que não tem regra para si mesma, né? Uma bruxa se encontra assim. Agora, por exemplo, você pode também encontrar bruxas e figuras de bruxa também em alguns livros de pessoas que participavam de bruxarias, até mesmo de rituais satânicos, que se converteram como, vou citar um nome só, embora existam muitos, tá bom? Daniel Mastral e alguns outros assim que se converteram desse lado, passaram para o lado cristão e podem comentar um pouco a respeito mais sobre bruxaria, o que realmente existe por trás disso, o que são realmente as bruxas, né? Alguns escritores como Rebecca Brown, por exemplo, fazem comentários assim mais amplos sobre o assunto, são mais diretas sobre o assunto, sobre a questão bruxaria, tá bom? Então, por exemplo, a magia negra, ela aparece ali, né? Uma bruxa ela tem essas práticas também. Então a magia negra ela aparece ali como a principal atividade de uma bruxa. Ela pratica essas atividades ali da magia negra. E utilizam também a magia negra para derrotar os seus inimigos, ou aqueles que estão ali diante dela e se levantam contra ela, né? Contra as suas atitudes, e simplesmente para torturarem as pessoas, simplesmente para fazer maldade. Algumas bruxas elas partem para esse lado, tá bom? Mas que relação, irmãos, voltando aqui diretamente para o Halloween, e tendo ele como Dia das Bruxas, claro, mas entrando na questão ali diretamente do Halloween, porque Halloween significa Dia das Bruxas, deixa eu falar uma coisa para você, tá bom? Compartilha esse estudo, para que esse estudo possa chegar até tantas outras pessoas. Hoje não estou gravando para o Facebook, hoje é simplesmente aqui para o nosso canal no YouTube, tá bom? Então, hoje nós não estamos gravando diretamente para o YouTube, tá bom? Mas também para o nosso canal ali, para a nossa página, aliás, do Facebook, simplesmente para isso, tá bom? Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Compartilha esse estudo para que possa chegar até tantas outras pessoas. Deus abençoe também a Nádia, Deus abençoe, um abraço, Nádia Cipriano também.
a Vilde, Deus abençoe, Vilde, um abraço para você, querido, em nome de Jesus, tá bom? E boa noite, Evandro, um abraço para você, graça e paz seja contigo. Rosiné, Deus abençoe, Rosiné Correia, um abraço para você também. Lembrando para os irmãos que chegaram hoje, Anderson Santos também, Deus abençoe sua vida. Lembrando para os que estão chegando agora, nós estamos fazendo um estudo sobre o Dia das Bruxas, ou sobre Halloween, aliás, que significa, que tem esse significado, tá bom? De o Dia das Bruxas, tá bom? Então deixa eu entrar em contato aqui com a minha produção. Deixa eu fazer um pedido aqui ao Viva Cores também. Por favor, para mim. Pega esse livro amarelo aqui. Isso, estende a mão, por favor, na prateleira aí embaixo. Perto da sua mão, de cima. Isso, esse livro amarelo que está colocado do lado, livro amarelo. Isso, esse que você pegou agora. Daqui a pouco eu vou utilizar ele, tá bom? Para explicar algumas coisas. Isso, estou aqui falando que a minha produção, esse livro aqui, daqui a pouco eu vou utilizar ele, tá bom? Para esse estudo aqui, tá bom? E, então, lembrando, irmãos, que para os que chegaram agora, estamos fazendo um estudo sobre o Halloween, sobre o Dia das Bruxas, que tem esse significado, tá bom? E o que significa, daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais a respeito do que é realmente esse acontecimento no Brasil. E agora nós vamos ver um pouco a respeito também da sua comemoração, tá bom? Então, comemorado o Halloween quando? Quando é essa data de comemoração? Hoje estamos no dia 29 de outubro e a comemoração é no dia 31 de outubro. Então você vê, ó, 29, 30, 31, daqui a 2 dias vai haver essa comemoração. Como eu já disse, nos centros das cidades aí já se vê por aí tanto fantasias como abóboras, enfim, aquelas abóboras que se põem lanterna dentro, né? E tantas coisas se vê aí de fantasias tem até mesmo festas, né, de fantasias, e as pessoas se fantasiam e saem aí pelas ruas comemorando essa data do Halloween, mas muitas vezes ela acha que é simplesmente uma fantasia, ela não tem ideia do que tem por trás disso. Como, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Como nos dias de hoje, como nos nossos dias, nos nossos tempos, o brasileiro ele lê pouco, você sabe disso, né? O brasileiro não tem muito esse hábito. Não é uma crítica, entenda isso. Eu simplesmente estou falando um pouco das características. O brasileiro não tem muito hábito de leitura. O cristão, um pouco menos ainda. Então, quando nós falamos a respeito de acontecimentos, é interessante nós estarmos inspecionando e verificando sobre o que aconteceu nessa data para que fosse um feriado tal. Então, por exemplo, 7 de setembro. Feriado de 7 de setembro, puxa, é feriado, tudo bem, mas o que aconteceu dia 7 de setembro do ano tal para que hoje fosse feriado, né? Todo 7 de setembro fosse feriado? A consciência negra. O que aconteceu para que hoje nós comemorássemos o Dia da Consciência Negra? O que aconteceu tal ano, tanto tempo atrás e nessa data? O que aconteceu? Então é interessante nós verificarmos datas, né? Para saber realmente o que houve, se houve uma conquista, se houve um protesto, se houve, enfim, alguma coisa aconteceu para que se comemorasse aquilo. Então, quando nós falamos a respeito de Halloween, quando falamos a respeito diretamente desse assunto, há alguma coisa por trás. É interessante nós sabermos realmente o que existe de pano de fundo, né? Nossa irmã Maria Antônia Trigo, Deus abençoe. A paz, boa noite, irmã Maria. Um abraço para você, tá bom? Então, quando nós olhamos todas as coisas, irmãos, existe um pano de fundo. Existe algo que realmente as pessoas elas querem que nós venhamos a comemorar, mas muitas vezes não quer que nós venhamos a saber exatamente o porquê né? Exatamente o porquê é assim. E para algumas seitas ou para algumas crenças, basta que simplesmente a pessoa comemore, independente de se ela sabe ou não. Mas é importante que ela comemore datas, né? Isso para o mundo espiritual já faz muita diferença o fato de a pessoa simplesmente comemorar. Então, isso é muito sério, é muito sério. Às vezes a pessoa está comemorando alguma coisa, ela não tem ideia do que significa isso, tá bom? Então, como eu já disse, o Halloween é comemorado no dia 31 de outubro, que é o Dia das Bruxas, né, aqui no Brasil, e podemos chamar de um derivado de um Halloween americano, que foi trazida essa origem, essa festa aqui para o Brasil, e é comemorado dessa forma, e é comemorado também nessa data, tá bom? Então, de acordo com a tradição, deixa eu falar uma coisa para você, lembrando mais uma vez, tá bom? Talvez hoje eu estenda um pouco mais o estudo, irmãos, porque hoje não estamos fazendo nossa gravação para o YouTube. Então, talvez eu estenda um pouco mais esse estudo aí, mas para você ter ideia, eu quero lembrar para você, irmãos, que é simplesmente comentário, simplesmente debatendo ideias. Não estou aqui fazendo críticas de forma nenhuma, irmãos. Não estou dizendo se certo, se errado.
Nem estou falando isso. Só estou falando aquilo que acontece. Só vou falar a respeito de fatos históricos, tá bom? Guarda isso no teu coração. Então, de acordo com a tradição, né, da Igreja Católica, e os nossos irmãos católicos sabem disso, né? Então, de acordo com a tradição da Igreja Católica, a festa de Todos os Santos, né, que é comemorado no dia 1º de novembro. Os irmãos católicos sabem disso, né? Dia 1º de novembro é comemorado, né, a festa de Todos os Santos. Não sabe disso? Não vai ser comemorado isso? Então, tudo bem. Vamos falando a respeito dessa comemoração, tá bom? Então, logo em seguida, logo no dia 2 de novembro, vem a comemoração também do dia de finados, ou do dia dos mortos. O dia dos mortos, por que não falar dia de finados é mais bonito? Ué, finados é o que, irmãos? Finados são pessoas, né? Pessoas mortas, pessoas que já partiram dessa vida, não é? Então é comemorado o dia delas também. Então, isso no dia 2 de novembro. Mas é algo assim, irmãos, planejado, tá bom? É algo projetado, não é algo assim feito simplesmente por um acaso, tá bom? Lembrando, irmãos, compartilha aí esse vídeo para que possa chegar até outras pessoas. Eu vou fazer da mesma forma aqui. Então, irmãos, isso não é algo simplesmente crido ali, ou simplesmente algo feito, sabe, por fazer, ou algo simplesmente por um acaso, dia 31 é dia de Halloween, e dia 1º é dia de Todos os Santos, e dia 2 é dia de Finados. Irmão, isso não é por um acaso, guarda isso no teu coração. Isso é tudo já algo planejado, tá bom? Isso é tudo já algo pensado já há muito tempo atrás, tá bom? Então, por que eu falo isso, irmãos? De repente alguém pode pensar assim, o pastor está criticando, fazendo críticas com relação a isso. Irmãos, eu não estou fazendo crítica. Cada pessoa, irmãos, ela tem a sua crença, tá bom? Cada pessoa ela tem a sua crença. E deixa eu abrir um parênteses nesse estudo, tá bom? Quero só abrir um parênteses e deixar isso tudo muito claro. Por isso que eu disse para você, esse estudo é algo assim bem forte, com algumas palavras assim bem diretas, tá bom? Mas só quero deixar algo assim bem claro. Irmãos, cada pessoa tem sua crença, tá bom? Eu vou respeitar se alguém acreditar, por exemplo, em um animal e a pessoa disser que aquele animal é um deus. Irmãos, o concordar é uma coisa, o respeitar é outra, tá bom? Eu preciso respeitar a crença de todas as pessoas. Se a pessoa acredita, irmãos, como os hindus, por exemplo, que um elefante é um deus, irmãos, eu tenho que respeitar isso. Ele acredita naquilo e pronto. Se o índio acredita, que uma árvore ela é santa, irmãos, que aquilo é um deus para ele, a floresta é santa, é um deus para ele, irmãos, eu vou respeitar a ideia dele. Então, se alguém acredita, por exemplo, que uma imagem de escultura é um deus, irmãos, eu tenho que aceitar, eu tenho que respeitar a ideia da pessoa, tá bom? E ela tem que acreditar nisso se ela realmente frequenta essa igreja, tá bom? Eu evangelizando alguns durante essa semana, as pessoas às vezes pensam que a gente vai falar algo diferente disso. De forma nenhuma. Eu disse, realmente, se você tem essa crença, justamente você precisa obedecer às regras que são ditas naquele lugar. Por exemplo, se você tem, por exemplo, uma crença que respeita e que acredita no dia dos mortos, dia de finados, você precisa estar debaixo dessa autoridade, senão você vai estar se colocando como alguém rebelde. Se você, por exemplo, ou você sai de lá, claro. Se você, por exemplo, acredita em feriado de Todos os Santos, não é? E, aliás, se você está num lugar onde se comemora feriado de Todos os Santos, se você não acredita nisso, irmãos, desculpa, você está em lugar errado. Agora, se você está realmente nessa igreja, se você realmente acredita nisso, você precisa fazer aquilo que as pessoas fazem. O católico comemora o dia de Todos os Santos, e é claro, ele tem que comemorar mesmo. O católico comemora, por exemplo, o dia de finados, e ele tem que comemorar mesmo, porque a igreja católica comemora. Então ele tem que comemorar aquilo que a igreja dele comemora. Não é uma crítica, é simplesmente um conselho, tá bom? Se você está naquele lugar, não critique, tá bom? A não ser que você comece a crer diferente. Aí eu te peço, dá um passo para trás. Mas se não, permaneça lá debaixo da autoridade que é colocada naquele lugar, tá bom? Agora, por que eu digo isso, irmãos? Porque o cristão, ele tem uma regra de fé diferenciada. Ele crê na Bíblia. Poxa, mas o católico crê na Bíblia também. Não crê, irmãos. Várias crenças daquilo, eu não chamo de religião, porque religião é uma religação daquilo que foi desligado no Jardim do Éden através do pecado. Então Jesus veio religando ali na cruz do Calvário. Então religião ela é uma religação ali entre o homem e Deus, e quem religou isso foi Jesus. Então a verdadeira religião, a falsa religião, não. Existem simplesmente crenças por aí, eu chamo disso, né? E a única religião verdadeira que existe é o cristianismo.
Agora, por exemplo, quando eu falo de catolicismo, e é uma crença que eu respeito muito, irmãos, é justamente a regra de fé do católico é esse livro aqui, ó. Guarda no teu coração. Se você que é católico nunca viu esse livro, você pode ir qualquer livraria. Aqui em Sorocaba tem uma livraria chamada Livraria O Recado. Fica do lado da Matriz, aqui do lado da Catedral, na Praça Coronel Fernando Prestes. Você pode ir lá, você vai procurar um livro igual esse. Ó, o tema é esse aí, ó. É o Catecismo da Igreja Católica, esse livro aqui, ó, tá bom? Você pode ir lá, você pode comprar, você pode adquirir. Aqui nesse livro, irmãos, que eu tenho uma autoestima por ele, um livro de estudo meu, ele fala a respeito de toda a regra de fé do catolicismo, nesse livro aqui, ó. Fala a respeito de tudo aquilo que o católico acredita, batismo de criança, a confissão dos pecados dele para o padre, tá bom? A autoridade infalível ali, né, do Papa, dos papas, né, aliás, e que a igreja ela realmente está acima até mesmo das escrituras. O católico acredita em tudo isso, e tudo isso está contido aqui. E fala também do batismo ali por aspersão, aquele coisinha na cabeça, né? E tudo mais, tá bom? Então o católico acredita em tudo isso. E tudo isso está contido nesse livro, o católico deve acreditar nesse livro. Católico, lê esse livro, tá bom? Porque é o livro que fala a respeito da regra de fé sua. Se o católico lê a Bíblia, irmãos, ele vai contrariar aquilo que a igreja diz, a igreja católica diz. Então, quando o católico lê esse livro, ele vai ver que a fé dele está contida justamente nisso aqui. Então, mas esse livro aqui, irmãos, eu ouvi falar a respeito dele num debate que eu estava assistindo na Rede Vida. Eu estava assistindo um debate lá entre padres, teólogos também, alguns psicólogos estavam ali, e alguém fez uma pergunta de uma crença, e o padre falou a respeito desse livro, eu pensei, puxa, eu preciso ter um livro desse para mim. E eu li e estudei um pouco sobre esse livro, e é muito interessante falar a respeito da crença do católico. E tem até mesmo o alvará aqui, ó, tá vendo? João Paulo II. Eu vou colocar aqui bem perto da câmera, tá bom? Para você ver, ó. Ó, João Paulo II, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. O que tá escrito aí, irmãos? Né? O nome de quem tá aí, ó? Tá bom? João Paulo II, não é isso? Então tá. Então não é o pastor Paulo Farias que escreveu isso aqui, tá bom? João Paulo II, né? Tem dedo aqui, tá bom? Então aqui fala sobre a regra de fé do católico, não estou criticando. Agora, se irmãos, a pessoa fala assim a respeito de salvação, e ela precisa ser salva e coisa assim dessa natureza, irmãos, aí eu vou ter que dizer algo diferente para a pessoa. Aí eu vou ser obrigado a falar da palavra de Deus. Aí já é uma outra história, aí já não tem a ver com esse livro, tá bom? Aí eu vou chamar para o cristianismo, aí nós vamos falar da palavra de Deus, como eu já disse, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, tá bom? Deus abençoe também a nossa amiga a irmã em Cristo Valdenice Souza. Deus abençoe, amado. Um abraço também, Rosivaldo de Jesus. Um abraço, querido. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Estamos estudando hoje sobre Halloween, Dia das Bruxas, tá bom? Fazendo um pequeno comentário sobre finados, não estudando diretamente, mas só falando sobre o evento e também sobre o Dia de Todos os Santos, tá bom? Vamos lá então? Então tudo bem. Então, essas comemorações são seguidas, são sequência, né? Como nós falamos aí, algo totalmente planejado, né? Halloween, dia 31 de outubro, dia de Todos os Santos, comemorado pela Igreja Católica, dia 1º de novembro, e o Dia dos Mortos, que é dia de finados, comemorado também pela Igreja Católica como feriado ali, dia 2 de novembro, tá bom? Datas planejadas e programadas. Então, o termo de origem, a expressão Halloween, né? Que significa véspera de Todos os Santos. Então, o próprio termo Halloween já significa isso aí, tá bom? E é comemorado, então, um dia antes do feriado de 1º de novembro, justamente por isso. Então, datas estratégicas, como eu já falei, e uma data planejada e programada para que a pessoa possa, ali nesses 3 dias, né, estar fazendo suas comemorações naquilo que a pessoa ela acredita, tá bom? Então, a cultura da celebração do Halloween, e é uma cultura e algo assim comemorado por tantas e tantas outras pessoas e por tantos países também, né? É claro, a origem forte disso mesmo nos Estados Unidos, porém é comemorada aí por muitos países. Então essa cultura de celebração do Halloween é muito forte em alguns países, sobretudo nos Estados Unidos, né? E com o tempo ali o feriado ele ganhou ali uma certa popularidade, né? Ali nessa comemoração. E hoje ele é comemorado também em menor escala em grande parte do mundo, como também aqui no Brasil. Mas o forte mesmo, o impacto causado ali, né, marca mesmo ali nos Estados Unidos, tá bom? Onde se comemora de uma maneira bem forte, bem intensa mesmo. Você vê cidade toda enfeitada
para o Halloween. No Natal você vê em Sorocaba, mas nessa data de Halloween você não vê. Você vê simplesmente objetos em lojas e algumas pessoas ali que acabam se isolando e comemorando isso aí também, mas não como nos Estados Unidos, não daquela forma, tá bom? Onde espíritos são invocados, aquela coisa toda e o negócio acontece lá. Bom, então a tradição do Halloween, irmãos, ela foi levada ali pelos irlandeses aos Estados Unidos, tá bom? Para alguns que gostam aí de história. E onde a data ela é considerada então também como um feriado, tá bom? E o crescimento desses conceitos pagãos ali pela sociedade é uma figura de uma bruxa muito mais leve, muito mais suave. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei assim a respeito de conceitos, né? O crescimento de conceitos pagãos. E o que é paganismo? De repente a gente fala alguma coisa aqui, mas que você tem dúvida e de repente sobre algo que você foge, né, do seu conhecimento, até mesmo foge daquilo que você acredita, ou até mesmo, enfim. O que é paganismo? Paganismo, ali, se você for olhar, por exemplo, no sentido bíblico, paganismo, o pagão é todo aquele que não é cristão e adora outros deuses. Agora, porém, você pode olhar, por exemplo, para o paganismo aqui num dicionário comum, por exemplo, paganismo já tem outro significado, né? Já vem um significado ali de uma cultura, uma crença romana, algo assim e tal. Agora, por exemplo, no cristianismo, ali qualquer dicionário bíblico que você encontra, que você procura, você vai encontrar o paganismo como alguém assim que é de uma outra crença, né? Alguém que não adora a Deus, mas alguém que adora outros deuses e tem outros como senhores. Você pode encontrar sobre isso ali, falando sobre esse tipo de adoração e sobre esse tipo de crença, no Salmo de número 115, né? Não a nós, Senhor, não a, glória, não a nós, mas somente a Ti a glória, né? O que diriam as nações? Onde está o teu Deus? Nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. E aí continua falando a respeito de pessoas que creem em outros deuses, né? E a Bíblia nos chama para crer no Senhor nosso Deus. Mas esse tipo de crença, a Bíblia chama de paganismo. Alguém que é pagão, não é simplesmente alguém que paga as coisas, tá bom? Não é simplesmente alguém que morre sem batizar, tá bom? Como os antepassados falavam sobre isso. Mas o pagão é alguém que ele crê em outro Deus, ele tem outro Deus como crença para si, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência nos nossos estudos, tá bom? E nós poderíamos até mesmo, de repente, fazer um outro estudo sobre paganismo e sobre o paganismo de crenças, né, de outras crenças e no que outras crenças elas acreditam, tá bom? Mas não é o caso de agora. Deixa eu dar mais uma compartilhada aqui, tá bom? Pronto, compartilhei mais uma vez. Agora deixa eu dar sequência aí, tá bom? Então, o crescimento aí desses conceitos pagãos, irmãos, aceitos ali pela sociedade, é uma figura de uma bruxa muito mais leve. Ou seja, quando se falava em bruxa, era algo aterrorizante, as pessoas corriam de medo. Então, quando se fala em bruxa, é um conceito mais leve, o que acontece? Acontece que as pessoas elas têm mais facilidade para aceitar, né? Então as pessoas elas vão aceitando, né? E a mídia, ela tem justamente esse papel de maquiar algumas coisas, de mascarar algumas coisas, para que as pessoas elas possam até aceitar de uma forma mais suave. A pessoa possa aceitar ela dizer, não tem nada a ver. Olha só, tem bruxa boazinha, tem bruxa má, mas essa bruxa boazinha ela só desfaz o mal, né? Não tem, existe mesa branca, mesa negra, mesa rosa, mesa. Irmãos, desculpa a expressão, tá bom? Cachorro é mesmo só mudar a coleira, tá bom? Desculpa a minha simplicidade, mas é a tradução de tudo isso em uma frase só é essa, tá bom? Mas vamos lá. Então, a existência de bruxas, até mesmo ali retratada nas histórias e desenhos infantis, foi trazido para que as pessoas, tá calorzinho hoje, né, mano? Tô suando aqui. Então, foi trazido para que as pessoas pudessem aceitar com mais facilidade, tá bom? Essa questão aí de bruxaria. E como que se faz, pastor? Então, para a pessoa aceitar com mais facilidade algo assim tão aterrorizante e algo assim tão mal, tão perverso. Ora, quando, por exemplo, se assistem novelas, por exemplo, e há manipulações, né? Se vê as pessoas choram diante de novela, diante de televisão, ou assistindo filme, eles concordando com aquilo que não é certo. Então, a pessoa que está escrevendo aquilo e consagra aquilo, sei lá, ela
tem essa tendência de trazer a pessoa a apenas acreditar no erro, né? Por que muitas pessoas são induzidas ao erro, mesmo ela sabendo que isso é errado, ela faz e pratica? Justamente por isso, ela é convencida pela história que ela vê, pela história que ela ouve, né? E ela acaba sendo convencida a ir por esse outro caminho. Então, por exemplo, quantos se lembram do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Se lembra disso? Sítio do Pica-Pau Amarelo, lembra essa musiquinha? E principalmente do antigo, né? Agora tem um outro Sítio do Pica-Pau Amarelo que é um negócio meio sem graça. Mas o outro lá, o antigo, do nosso tempo, da nossa época, não sou tão antigo assim, tá bom, moço? Eu tenho 48 anos, não sou tão antigo assim não. Mas eu lembro que, irmãos, era visto assim de uma forma muito natural e uma coisa muito assistida na época era o... Ai, que sono. Era o Sítio do Pica-Pau, me perdoa. Era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas era introduzido ali, irmãos, a mula sem cabeça. Era introduzido ali o Boitatá. Era introduzido ali a Cuca, que era ali uma bruxa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá bom? Ela fazia bruxaria, né? E a mula sem cabeça, enfim, alguns personagens do folclore, porém, sabemos que isso aí no mundo espiritual tem repercussão, não é bem folclore não. Então, por exemplo, e a Bela Adormecida? Lembra da bruxa da Bela Adormecida? Você lembra? Então, as pessoas, né, têm isso como algo bom e possuem também, né, algumas características ali, né, de não simplesmente uma bruxa feia, não simplesmente algo horrível, horripilante, mas algo que pode ser aceito diante da sociedade, né? Quem assistiu, por exemplo, a Joss, né, sabe ali a respeito de bruxaria, né? E hoje, por exemplo, filmes e seriados e tantas coisas assim são vistas e de uma forma que as pessoas podem ver como algo bom e algo como é usado pro lado do bem, irmãos. Mas bruxaria, irmãos, já fala que é algo totalmente errado, algo totalmente perverso. Não existe algo assim dessa forma, dessa natureza sendo bom. É algo mal, é algo mal. Algo ruim é algo ruim. Tá bom? Vamos lá. Então, no cinema, por exemplo, né, aparecem tantos vídeos hoje, tantas a Malévola e tantas filmes aí, tantas coisas para as crianças, né? E que é tido muitas vezes a bruxaria como algo ruim, algo bom, aliás, a ponto de as próprias crianças se colocarem como esses próprios personagens, imaginando que isso é algo bom, não tendo ideia realmente daquilo que tem para si, né, a respeito daquilo que realmente significa, tá bom? Glória a Deus, abençoe os amados que estão chegando agora. Estamos estudando sobre o tema, sobre o assunto chamado Halloween, tá bom? Compartilhe para que possa chegar até tantas outras pessoas. Então, o Dia das Bruxas, ou o Halloween, como nós já falamos que é a mesma coisa, é comemorado em vários países ocidentais também. E anualmente, em 31 de outubro, a data ali, ela foi criada na Irlanda e também a tradição ela cresceu e ela também se espalhou ali no mundo inteiro através dos Estados Unidos. Esse estudo ele está também, irmãos, na nossa página no Facebook, Paulo de Almeida Farias, ou Pastor Paulo Farias, ou Igreja Batista Shalom. Você pode entrar lá, tá bom? Você vai encontrar. Que soneira é essa? Meu Deus do céu, show som, show. Então, irmãos, aqui então nessa data, algumas crianças até mesmo, no Rio de Janeiro aconteceu isso, e foi notícia até mesmo nos telejornais. Algumas crianças receberam alguns doces ali com chumbinho, sabe? Outros envenenados. E alguns cantos também do país. E algumas crianças morreram, outras até mesmo foram internadas, estão em estado grave. Então, é claro que seitas acabam entrando e nesse meio acabam, né, introduzindo ali algumas coisas. Porém, nós sabemos que por trás disso existem a maldade, sim, claro. Mesmo aparentemente na sua essência não parecendo, tá bom? Você pode, por exemplo, ver, por exemplo, algo que parece ser bom, é ali quando se fala, por exemplo, a respeito de Cosme e Damião, né? E ali alguns docinhos que é dado, é distribuído para as crianças. Algumas pessoas pensam assim, ah, mas isso aqui é bom, é algo doado para as crianças. Damares Soares, Deus abençoe, Damares. Paz do Senhor, querido. Um abraço. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco. Estamos estudando sobre o tema Halloween nessa noite de hoje, tá bom? E deixa eu compartilhar aqui mais uma vez. Então, irmãos, como eu já disse, como come esse Cosme e Damião, por exemplo, alguns doces são dados assim para algumas crianças vão, comem, e, enfim, aparentemente nada normal. Mas por trás disso, irmãos, que há um momento e há também a consagração, claro, para as pessoas que recebem esses doces nessas datas, nessas épocas. Como, por exemplo, podemos olhar, por exemplo,
para épocas de carnaval e coisas dessa, aliás, de festa junina e coisas dessa natureza, que são festas consagradas a santos. Sabemos nada que por trás disso, que santos não tem nada de santo por trás disso, né? São entidades, né? Enfim, mas pessoas muitas vezes podem ser contaminadas justamente por isso, né? E porque participam e vão de coração aberto e colaboram para aquilo, né? Com o seu dinheiro, comprando, e para que aquilo seja abençoado. Às vezes a pessoa na igreja não colabora, né? E não abençoa a igreja que vai ou que frequenta, mas colabora ali para dia de outros santos, que é também festa junina, né? E essa festa propaga com uma força tão grande assim, por quê? Porque pessoas e muitos cristãos até mesmo colaboram com isso e ajudam e contribuem para que isso aconteça no outro ano com mais força ainda. Sabemos aqui que na cidade de Sorocaba essas festas são muito fortes, também na cidade de Votorantim, cidade vizinha aqui também, é a festa que tem uma comemoração, né, de uma influência muito grande, tá bom? Neide Silva, Deus abençoe, Neide, sua vida em nome de Jesus. Um abraço para você. E vamos dar sequência ao nosso estudo sobre Halloween? Vamos lá? Então, vamos lá. Então, em inglês, a palavra bruxa ela pode ser traduzida, né, como witch, ou seja, como bruxa do amor. Não simplesmente como bruxa, essa bruxa do Halloween. Não simplesmente como bruxa, mas também como bruxa do amor. Agora, você vê, irmãos, já viu essa história? Bruxa do amor? Não existe isso, irmãos. Então, você vê como isso é trazido. Ah, é a bruxa do amor, né? Será que é meu cupido? É a bruxa do amor. Então, para que isso? Porque algumas pessoas podem receber com mais facilidade, irmãos. É como, por exemplo, nós olhamos lá para o jardim do Éden e vemos a serpente ali enganando a Eva. Ah, você pode comer. Não, você não vai morrer não. Deus falou, mas não é bem assim não. Justamente isso, a bruxa é ruim. Não, mas é a bruxa do amor. A bruxa do amor não é ruim não. Fica tranquilo, aceita ela, porque ela tem coisas boas. Isso abre um portal na vida da pessoa, tá bom? Uma porta, algo assim no mundo espiritual. E a pessoa, às vezes, recebe influência para a vida toda, tá bom? Então vamos lá. Então essa chamada bruxa do amor, também conhecida, né, como feiticeira do amor, né? E são ali mulheres que praticam a chamada magia branca. Muitos conhecem ali a magia negra, né? Mas essa bruxa do amor não pratica magia negra, ela pratica magia branca, né? E como se tivesse alguma diferença, né? Utilizando ali conhecimentos também e força da natureza para protegerem das energias negativas, né? E também da magia negra. Então você vê como isso aí trabalha em conjunto, tá bom? Então, a origem do Halloween, acredita-se que a maioria das tradições do Halloween, elas têm ali se originado, claro, nos antigos festivais celtas. Isso é a origem, a raiz, vamos chamar assim, né? Que marcavam ali a passagem do ano e da chegada também do inverno. Porque os celtas ali, no início do inverno, eles chegavam e eles representavam ali a aproximação entre um mundo e outro, entre o mundo dos vivos e entre o mundo dos mortos. Se você estudar um pouquinho sobre a história dos celtas, você vai ver um pouquinho sobre esse assunto também, tá bom? E os que vivem ali, onde vivem os mortos, aliás, sobre esse mundo, né, sobre essa questão. Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Deixa eu pôr mais um parênteses aqui. A Bíblia condena, irmãos, quando nós consultamos mortos. Nós viemos a consultar mortos, por exemplo, a Bíblia condena. Mesmo que seja um parente amado que tenha morrido e que tenha, por exemplo, ali, esteja fazendo falta para nós e muita coisa assim. Mas Deus condena, simplesmente condena a prática de consultar os mortos. Pastor, mas e se eu estiver rezando ali para essa pessoa, para esse morto sair do purgatório? Irmãos, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 27, que a ordem de Deus para o homem morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, morreu, irmão, sem Jesus, não adianta estar orando ou estar rezando, seja o que for, para a pessoa sair do lugar onde ela está. Então, o que fez, fez. O que não fez, não fez. Né? Se plantou, vai colher. Se não plantou, infelizmente, não vai colher. Então nós cremos isso porque a Bíblia fala sobre isso, tá bom? Por exemplo, essa invocação dos mortos, né? Missa de sétimo dia, tá invocando os espíritos dos mortos, tá ali indo em cemitérios, por exemplo, dia 2 e rezando, pedindo clemência, misericórdia de Deus para que tire essa alma do purgatório. O purgatório não existe, irmãos. É algo assim totalmente antibíblico. Para quem acredita, como eu já falei, nesse livro, não na Bíblia, mas escrita nesse livro, que é um livro de crença católica, que é o livro Catecismo da Igreja Católica, que é o livro de regra de fé da Igreja Católica. Para quem acredita nesse livro, irmãos, é uma coisa. Mas para quem acredita na Bíblia, e que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Então não vai acreditar nisso, é claro que não, tá bom? Então, vamos lá.
Então, para essa comunicação aí, como nós falamos, né? Os celtas acreditavam nisso, nessa comunicação aí entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, né? Então eles acreditavam que no inverno os mortos eles regressavam para visitar suas casas, eles vinham, morreu, mora em tal lugar. Não, quando no inverno os mortos vinham de novo, voltavam para a vida, eles iam visitar as suas casas onde eles moravam, e eles iam assombrar suas casas, irmãos. Então, e eles apareciam ali para amaldiçoar seus animais e também as suas colheitas. Olha só, irmãos, e deixa eu falar para você, isso é algo totalmente maldito, isso é algo totalmente, irmãos, é uma prática totalmente espírita, né? Isso é algo assim, diabólico, essa crença para muitos que acreditam nisso, tá bom? Aquilo que volta, irmãos, é algo assim diabólico. Essa pessoa que morreu, ela não volta mais. O que pode voltar é um espírito falando usando a voz daquela pessoa e até mesmo falando de coisas assim de intimidade daquela pessoa. Mas um espírito, irmãos, morreu, a pessoa não volta mais. A Bíblia diz que não. Por exemplo, você se lembra, eu estou falando para os que acreditam na Bíblia, mesmo não sendo cristãos, porque eu sei que esse estudo vai chegar até tantas pessoas que não são cristãs, mas gostam de ler a Bíblia e isso é muito bom. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Você lembra quando morreu o filho de Davi? O filho de Davi, irmãos, é aquele que, por exemplo, era filho do pecado de Betseba. Quando Davi cometeu o pecado com Betseba, tiveram ali um filho e Deus falou, olha, você está perdoado, mas o filho, a criança vai morrer, tá bom? Essa criança vai nascer e ela vai morrer. Então Davi, ele passou a orar, jejuar pelo filho, porque Deus falou que a penalidade era essa, né? Pelo pecado dele. Então Davi começou a orar, jejuar e tal, e interceder por isso, para que isso não acontecesse, mesmo Deus dizendo que iria acontecer. Mas o rei, enfim, amigo de Deus, achou que isso poderia mudar alguma coisa. Então Deus disse que iria morrer. Aí, então, depois de dias ele jejuando e orando, e aí os servos de Davi chegaram assim, meio que sem graça, sem ter como falar para o rei que havia morrido a criança. Quando ele percebeu um movimento estranho, ele perguntou, a criança morreu? Eles disseram, sim, rei, a criança morreu. Então o rei pediu algo para comer, algo para beber. Eles disseram assim, puxa rei, mas espera aí, você orava, você jejuava para que a criança vivesse, agora quando nós falamos para você que ela morreu, aí você pede comer, você pede beber. Então, olha só que interessante. Então, o rei disse assim, não, ela já morreu. Ela não pode vir até mim. Esse é o princípio de Deus. Olha o que o rei Davi disse. A criança não pode vir até mim, mas eu posso ir até ela. Ou seja, quando ele morresse ali na presença do Senhor, ele iria até ela. Pastor, como você sabe que na presença do Senhor? Porque Jesus lá na frente diz também, que das crianças é o reino dos céus. E se nós quisermos entrar no reino dos céus, precisamos ser como uma criança, inocente, pura e tal, coisas assim desse tipo. Não prolongando muito, lembrando, por exemplo, da destruição de Sodoma e Gomorra. Você lembra, por exemplo, quando Abraão ele intercedeu pelos moradores de Sodoma e Gomorra? Por que ele intercedeu, irmãos? Ele intercedeu pelos justos. Quem eram os justos? Eram aqueles adultos que já tinham consciência do pecado, do erro, e intercedeu por aqueles, simplesmente, no caso, se referindo a Ló e sua família. Mas no caso, irmãos, ele não intercedeu pelos inocentes, que eram as crianças, porque lá existiam crianças inocentes que os seus pais faziam que eles acreditassem naquilo que eles também acreditavam. Então, ali existiam crianças inocentes. Por que Abraão não intercedeu pelos inocentes? Porque os inocentes já eram do Senhor, irmãos. Então não havia necessidade nenhuma de interceder pelos inocentes. Júlia Vieira, Deus abençoe. Júlia, um abraço para você, tá bom? E Cida Carvalho também, Deus abençoe. Um abraço, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, tá bom? Então, fica aí a questão dos inocentes, tá bom? E dos justificados, tá bom? Então, vamos lá. Então, segundo essa crença dos celtas, né, no período do inverno, os mortos eles regressavam para a vida e eles vinham nas suas casas, as casas onde eles habitavam, e eles vinham ali também para supostamente assustar, assombrar as pessoas que estavam morando lá e seus animais e também as suas colheitas. Eles vinham amaldiçoar, tá bom? E os símbolos que hoje, por exemplo, são caracterizados como o símbolo do Halloween, são utilizados aí também pelos mesmos celtas. Então muitas pessoas elas não têm ideia daquilo que elas comemoram, como nós comentamos, e também dos seus significados. Por exemplo, irmãos, e eles fazem isso para dizer assim, estamos afastando dos maus espíritos, mas na verdade não é afastando dos maus espíritos, está atraindo os maus espíritos, é totalmente oposto. É como, por exemplo, um estudo que eu não gravei diretamente, eu simplesmente escrevi sobre piercing. Por exemplo,
Algumas pessoas falam a respeito do piercing, né? O que é o piercing? O piercing, pastor, é uma argolinha, assim, um objeto que se põe, que se introduz no corpo, que acha bonito. Uns põem ele no umbigo, desperta a sensualidade, outros põem não sei na onde, aqui na orelha, outros põem no nariz, são umas argolas, que negócio no boi, umas argolas, uns negócios balançam, parece um sino. Alguns põem assim onde acham mais interessante pôr, não estou questionando sobre isso. Mas a questão é que as pessoas às vezes falam sobre o piercing, elas não têm ideia do que é a representação do piercing. O piercing ele foi criado com a intenção, irmãos, de criar-se um portal. Eu estou falando da raiz, tá bom? Estou falando da base, estou falando do firmamento, do fundamento, aliás. Foi criado com a intenção e tem esse propósito de quando, por exemplo, se introduz aquilo no corpo, o espírito ele entra, ele é como que abre um portal por parte daquele corpo. Por exemplo, se pelo nariz, né, se eu introduzo o nariz, por ali eu dou acesso, por exemplo, a pessoa dá acesso e ela dá legalidade por aquele lugar para que o espírito tenha acesso à vida da pessoa por ali. Então é uma legalidade, é como que se abrisse um portal no mundo espiritual, tá bom? Estou falando de crença, não estou criticando, só estou falando a respeito de crença, como que as coisas elas realmente são, tá bom? Vamos lá? Então a representação, né, ali visual do festival da colheita dos celtas. Então essa cerimônia que os celtas faziam, que eles comemoravam, que eles celebravam ali, sobre o fim do verão e início dos dias escuros de inverno, como eles assim chamavam. Então os celtas acreditavam justamente nessa época que os mortos faziam ali essa visitação, né, neste mundo, e que eles poderiam afastar esses espíritos mortos como? Através de fogueiras. Eles acendiam fogueiras então para que os espíritos fossem afastados e para que também ali, através de lanternas, através de tochas, esses espíritos pudessem bater em retirada, eles não se aproximassem daquele lugar, tá bom? Embora isso seja ali uma origem pagã, uma crença pagã, aquilo que não é de Deus, aquilo que não vem do Senhor, né? O Halloween então ele recebeu isso e esse nome também por causa ali daquilo que aconteceu, porque ele foi meio que cristianizado, ou vamos dizer assim, porque o cristão, irmãos, às vezes ele acaba cristianizando algumas coisas que não são de Deus, mas quem cristianizou isso, ou quem trouxe isso, vamos dizer assim, para o mundo cristão, embora o catolicismo seja e seja visto como uma crença cristã, né? Então isso foi cristianizado ali pela Igreja Católica e que passou então a definir como véspera do dia de Todos os Santos. Então, por isso essa comemoração, né, católica, eu digo. Você pode, na história, você vai entender um pouco melhor isso, tá bom? Então, por isso você vê, Halloween dia 31, que é o dia das bruxas, e dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, e dia 2 de novembro, feriado dos mortos, que é o dia de finados, tá bom? Você vai encontrar essas datas aí. Irmãos, no dia 31, eu vou falar um pouco mais sobre o Halloween, aqui, e o dia das bruxas, sobre esse assunto na nossa página no Facebook, tá bom? Dia 31, exatamente no dia 31, vou fazer um vídeo especialmente sobre Halloween, especificamente sobre esse assunto. No dia 1º, vou fazer um vídeo especificamente sobre o dia de Todos os Santos, tá bom? Sobre esse estudo aí sobre o dia de Todos os Santos. E no dia 2 de novembro, vou fazer uma gravação também, uma live especificamente sobre o dia dos mortos, sobre o dia de finados, tá bom? Então, em cada data, eu vou fazer um trabalho específico sobre esse assunto. Hoje nós estamos dando ali uma palhinha, só uma geral, né, sobre esses assuntos aí, só para você ter uma ideia, tá bom? Então, os símbolos do Halloween são ali característicos como aqueles que possuem origem ali nos primórdios, né, da sua tradição. Enquanto outros ali foram agregados, eles foram sendo acrescentados ao decorrer do tempo entre os princípios, né, entre as principais crenças ali que introduziram essas festas pagãs nas suas crenças, né? Então as cores de laranja, as cores de preto ali do Halloween é associado também a laranja e também o preto do festival, né, que é comemorado ali no início do outono, como nós acabamos de comentar também um pouco sobre esse assunto ali, quando as folhas elas se tornam laranjas, né, e os dias eles são mais escuros, em relação com esses dias escuros. Por isso que é o laranja e o preto, tá bom? Então a lanterna ali na abóbora, talvez você tenha visto aí alguns países que essa comemoração é um pouco mais forte, você pode ver um pouco mais sobre esse assunto aí, sobre esse visual aí você pode ter.
Ah, Deus abençoe também, além da Júlia, nossa irmã Júlia Vieira, um abraço, Júlia, Deus te ama, nós te amamos também. E também nosso irmão Vitor Hugo, Deus abençoe, Vitor Hugo, um abraço para você em nome de Jesus. Estamos estudando hoje sobre o tema, sobre o assunto Halloween, o dia das bruxas, tá bom? E vendo um pouco a respeito sobre esse assunto, sobre essa comemoração, tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência a esse estudo aí. Então a lanterna de abóbora, ela tem essa representação aí, ela tem essa finalidade, tá bom? Ela é colocada ali dentro da abóbora, né? Você talvez tenha visto em algumas lojas na cidade em que você mora, ou até mesmo nas mídias. As mídias gostam de divulgar esse tipo de coisa, aquilo que presta, aquilo que não presta, a mídia divulga, sai jogando por aí, desde que traga ibope para si. Então, você vai ver, por exemplo, em alguns telejornais, em alguns países onde o Halloween é muito comemorado, você vê aí algumas abóboras com lanterna dentro, né, onde elas são iluminadas, né, supostamente iluminadas. E se elas são iluminadas, irmãos, porque elas estão nas trevas, tá bom? Assim como que se acende velas, por exemplo, para algumas coisas aí, é porque está nas trevas, então a pessoa acende velas. Então não precisaria vela disso, como eu já disse, assim diz a palavra do Senhor, lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Não é vela para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés, é uma outra coisa, tá bom? Ele é a luz que nos clareia. Então, a lanterna de abóbora, então, ela tem essa origem, esse conto aí, vem dos celtas também, e se conta que sobre um rapaz que foi proibido de entrar ali no céu e no inferno, e ele vagava eternamente ali com sua lanterna, em busca de descanso, porque ele estava ali cansado, ele estava meio que atormentado. Então ele saía ali com a sua lanterna e tal, e buscando um lugar onde ele pudesse encontrar descanso. Você vê? Usava a lanterna por quê? Porque ele estava no escuro, estava na escuridão, estava nas trevas. Então, a tradição ali de atrapalhar, ou aliás, de entalhar, de atrapalhar, são os espíritos que atrapalham, né? Mas de cortar as abóboras, né? Ali de colocar esses detalhes, esses enfeites nas abóboras aí, também teve a sua origem também nos Estados Unidos, antes ali dos países de origem celta, ali eles faziam todo esse trabalho aí também, e veio um pouco disso, né? Dos celtas também, como os Estados Unidos, eles inseriam ali as velas não lanternas, tá? Os Estados Unidos vem introduzindo lanternas, o Brasil também se vê com lanterna, mas as velas veio diretamente ali dos celtas, no interior ali das suas abóboras, e, como eu já disse, se usava para supostamente afastar os espíritos que vinham ali atormentar, esses espíritos que se acreditava, né, que eles saíam ali no inverno, né, para atormentar. Então, vamos espalhar os espíritos, vamos nos defender dos espíritos, né? Então eles nos defendiam dos espíritos como os cristãos fazem em nome de Jesus. Eles defendiam dos espíritos, né? Ali através das suas lanternas, né? Ali dentro das suas abóboras eles usavam essa prática aí, tá bom? Então também nós podemos ver sobre as máscaras e também sobre as fantasias. Como eu disse, como lá no começo, na cidade de Sorocaba, aqui onde nós moramos, existe uma loja muito tradicional que que vende muitas máscaras, né? E praticamente a loja toda nessa época aí se vende máscaras. E pessoas compram máscaras de bruxas, máscaras de fantasias assim com abóboras, enfim, fantasias também de Drácula, de vampiro, de coisa assim que representa aí essa festa do Halloween. Tudo isso tem essa representação, tá bom? Tudo que representa a morte, na verdade, praticamente, e algo que é mal, tem ali a representação nessas fantasias aí de Halloween, tá bom? Então, essas máscaras, então, elas são usadas ali nessas épocas, como alguns comemoram e como alguns fazem isso aí. Então, elas eram utilizadas também nessas épocas aí para supostamente enganar os espíritos, para expulsar, mas também supostamente para enganar os espíritos, para mostrar que essas pessoas eram outras pessoas e não eram aquilo que os espíritos estavam procurando, né? Então, por exemplo, o espírito está procurando o sujeito tal. Então o sujeito vai colocar uma máscara para dizer que esse sujeito não é esse, ele é mascarado, ele é outro sujeito. Você vai encontrar isso, por exemplo, usando uma base bíblica, por exemplo, a pessoa tentando fazer enganação no mundo espiritual, quando Deus disse que iria tirar a vida de Acabe, por ele tomar atitudes erradas, de ser o pior rei de Israel, influenciar pessoas a adorarem outros deuses. Quando Acabe ele troca de vestimenta, né, com um outro amigo dele também que era rei, com o rei Josafá,
Você vê que mesmo eles trocando as vestimentas, Acabe morre da mesma forma. Deus dá um jeito de matar, de aliás, permitir que Acabe seja morto da mesma forma. Ou seja, no mundo espiritual não tem essa coisa de enganar, né? O mundo espiritual é muito bem conhecido, deve ser conhecido, porque ele conhece muito bem aquilo que acontece no mundo físico, tá bom? Então, fica em paz, fica tranquilo, nós somos conhecidos na nossa região, aquilo que nós fazemos todos os dias da nossa vida, nossas atitudes são vigiadas. Você pode acreditar nisso, tá bom? Então, vamos lá. Então, esses espíritos, então, se colocavam essas máscaras para supostamente enganar eles, para que eles viessem a não reconhecer os seres humanos, né? Ali, e para que eles se vingassem dos seres humanos, para que eles não amaldiçoassem os seres humanos, as pessoas que estavam vivendo aí. Então, atualmente o Halloween, ele é fortemente marcado por essas festas de fantasia também, e que geralmente seguem ali de uma maneira sombria, né? A respeito das suas bruxas, a respeito dos seus zumbis, né? E a respeito também de esqueletos, tudo, como eu disse, tudo que gera morte, e tantas outras coisas assim, tá bom? E também, no entanto, os países ali onde a tradição ela não é tão seguida, como por exemplo no Brasil, onde se comemora sim, mas de uma maneira mais suave, de uma maneira mais leve, embora se venham comemorações isoladas, como eu já falei, essas festas elas costumam envolver ali outros tipos de fantasia também. Pode que a pessoa seja fantasiada, ela venha fantasiar para supostamente enganar os espíritos, tá bom? Então, vamos lá. Então, esqueletos ali e fantasmas, né? Eles ali para os celtas como que os mortos eles assumiam ali entre as formas humanas de esqueletos e de fantasmas. É como se eles viessem ali nesse mundo e eles tomassem posse, eles se incorporassem. Morcegos também, irmãos. Os festivais ali eles sempre envolviam essa questão do morcego ali com o uso da fogueira para assustar esses morcegos que também fazem parte dessa crença do Halloween e acabavam ali por atrair, né, ao invés de expulsar. Mas ó, deixa eu falar uma coisa para você. E quando se fala a respeito dessas festas, dessas comemorações também, principalmente ali entre os ingleses, né, que teve origem ali na Grã-Bretanha, né, foi ali popularizado e é muito popularizado nos Estados Unidos, porém na Grã-Bretanha se introduziu algumas coisas ali também nos anos 50. As atividades ali eram voltadas para as crianças, por isso que eu comentei que muitos doces são dados ali para as crianças e se fantasia até mesmo muitas crianças justamente por isso, né? Porque tem uma relação muito forte ali diretamente com crianças, embora adultos também comemorem essas datas aí, tá bom? E funcionava mais ou menos assim. A atividade era voltada para as crianças e eram fantasiadas, né? E elas batiam na porta de algumas pessoas perguntando gostosuras ou travessuras. Caso a pessoa não desse ali alguma coisa, algum doce, algum brinde para ela, né? Ou algum dinheiro até mesmo para ela, para essas crianças aí, que chegavam nas portas das pessoas, as crianças elas faziam algumas travessuras ali nas suas casas, né? E elas pagavam como que amaldiçoassem as suas próprias casas, como os espíritos faziam. Então você percebe que como que as mesmas práticas que os espíritos faziam, né, os demônios faziam, vamos chamar assim, as crianças faziam também quando elas não recebiam oferendas. Olha só que isso é muito sério, né? Como eu já falei. Então, por influência ali, que muitas vezes nós sabemos que muitas pessoas elas recebem, muitas crianças recebem, aliás, de seus pais, que comemoram sem saber, né? Porque não vão na história, não comemoram sem saber. Então muitas crianças são influenciadas, muitas crianças são contaminadas com isso, né? E, então, enfim, o Halloween é também comemorado aqui no Brasil no dia 31, como já falamos, mas a festa não possui ali o mesmo significado, o mesmo valor, o mesmo poder ali na cultura, né? Dos países ali do hemisfério norte, como existe uma raiz muito forte, né? Como eu já falei também. Então, grande parte dessa tradução, né, e dessa influência promove ali uma forma de inserir alunos da cultura dos seus países e a isso alguns objetos desses, como eu já disse, também é ali trazido como que uma forma de folclore. Na verdade, nós sabemos que não é bem assim essa questão de folclore. Sabemos que é algo que vai muito além, né, de folclore, de coisas assim desse tipo, dessa natureza, tá bom? E no Brasil, então, o Halloween é marcado principalmente pela festa onde muitas vezes as pessoas elas vão para os bares, né? Muitas vezes as pessoas elas vão comemorar essa festa em lanchonetes, em estabelecimentos ali que adotam ali essas figuras aí de monstros, de vampiros, né? E de bruxas. As pessoas elas vão para essas bares e lanchonetes e passam então a fazer esse tipo de comemoração.
Moacir Luiz, Deus abençoe. Pastor Moacir Luiz, um abraço, querido. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Luana também está conosco. Deus abençoe, Luana, um abraço. Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos estudando hoje sobre o assunto, sobre o tema do nosso estudo bíblico, Escola Bíblica no Lar, nós chamamos sobre Halloween, tá bom? Então, irmãos, é basicamente isso. Os irmãos que chegaram agora, me perdoem, mas é que nós já terminamos nosso estudo, terminamos entre aspas, tá bom? Nosso estudo sobre o Halloween, significados, origem, sobre aquilo que acontece, alguns países ali de onde isso veio, né, origem, enfim. Nós estudamos sobre esse assunto, como eu já disse, irmãos, por causa da comemoração, né? Dia 31, Halloween. Aqui no Brasil, a comemoração assim, não tão forte assim, mas dia 31 será comemorado Halloween. Dia 1º, dia de Todos os Santos, dia 2, dia de Finados. Então, no dia 31, estaremos fazendo mais um comentário sobre, especificamente, Halloween. E no dia 1º de novembro, estaremos falando especificamente sobre Dia de Todos os Santos, que a Igreja Católica comemora, né? Não estou falando certo e errado, não estou falando sobre isso. Estou falando de comemoração, tá bom? E também no dia 2 de novembro, que é o dia de Finados, que é a comemoração também católica, estaremos fazendo um estudo específico sobre esse assunto, especificamente sobre esse assunto, tá bom? Nesses 3 dias aí, dia das bruxas, dia de Halloween, dia de Todos os Santos, sobre assunto, estudo específico sobre esse assunto, e também dia de Finados específico, estudo sobre esse assunto e o que tem por trás de tudo isso, tá bom? Estaremos fazendo estudo aí na nossa página no Facebook, eu gostaria que você acompanhasse, tá bom? E para que a sua vida também possa ser abençoada. Jesus disse, o povo erra, o povo sofre e perece por causa de conhecimento, né? O povo erra, né? E por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras, conhecer também um pouquinho de cultura, para saber se realmente aquilo que nós comemoramos procede ou não, tá bom? Se realmente é algo de bom ou realmente não tem nada de bom. Então é muito importante nós sabermos a respeito disso, aquilo que nós deixamos entrar dentro da nossa casa, e muitas pessoas deixam entrar até mesmo dentro das próprias igrejas, né? E muitas vezes a pessoa perde o domínio, perde o controle ali do seu lar e muitas vezes não sabe. Mas algumas coisas são introduzidas e entra através de janelinha chamada TV, chamada computador, e muitas vezes ela não tem ideia. E hoje a TV, a janelinha chamada celular também é uma bomba, né? Que pode ser usada dos dois lados, para bênção também, ou também para maldição, dependendo de como a pessoa utiliza aquilo, tá bom? Pode ser usado para um momento desse, né? Para estudar a palavra de Deus, bênção. Também pode ser usado para momentos aí que a pessoa introduzir espíritos maus aí também participar de uma forma direta ou indireta de festas pagãs ou se aliarem a isso, tá bom? Então, é isso aí. Irmãos, eu vou ficando por aqui, mas eu gostaria de deixar um recado, tá bom? Deus abençoe. Esther Maldonado, Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. Um abraço para você. Hoje realizamos estudos sobre o Halloween e também aquilo que é comemorado nesses dias, nessas proximidades, tá bom? Eu agradeço a Deus desde já pela vida dos amados. Mas antes eu quero dizer algo. Compartilha para que esse estudo possa chegar até outras pessoas. E eu vou concluir, depois que eu concluir meu estudo aqui, eu vou compartilhar também, e esse estudo vai ficar salvo na nossa página no Facebook, tá bom? E também deixa eu dizer algo para você. Toda segunda-feira eu sou o pastor Paulo Farias, pastor da Igreja Batista Shalom, aqui em Vila Helena, na cidade de Sorocaba, Zona Norte, próximo ao terminal de ônibus da Avenida Ipanema. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda segunda-feira tem oração e intercessão, aqui na igreja. Toda segunda-feira. Na terça-feira, nós temos essa extensão da nossa escola bíblica, que é Escola Bíblica no Lar, nós chamamos assim. Toda terça-feira, às 8 horas da noite. Na quinta-feira também temos um culto, temos um momento abençoador da Palavra de Deus, aqui onde oramos, aqui onde temos momento de celebração, aqui onde nós nos juntamos com todas as pessoas aqui da igreja e nós apresentamos a vida deles diante do Senhor, suas causas também, onde temos momento também de adoração ao Senhor, tá bom? Toda quinta-feira. Todo sábado, irmãos, temos louvor e adoração, ministração da palavra, onde sempre temos um ministério de louvor, onde sempre temos alguém de fora, alguém sempre aqui nos abençoando, ou grupos da igreja mesmo, grupos de homens, grupo de mulheres, enfim. No sábado sempre acontece algo assim diferenciado. No domingo, 9 horas da manhã, temos Escola Bíblica Dominical, aliás, todo domingo, 9 horas da manhã,
E todo domingo, 7h30 da noite, temos culto da família, então você é meu convidado, tá bom? Estou aqui para te receber, para te dar um abraço e com certeza para nós adorarmos a Deus juntos. Igreja Batista Shalom fica localizada na rua Carlos Evaso, número 21, bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba. Então você é o meu convidado. Querido, eu fico por aqui. Só quero lembrar, dia 31 teremos estudo bíblico sobre Halloween. Dia 31 então vai acontecer numa quinta-feira, tá bom? Na quinta-feira, depois do culto que nós tivermos aqui na igreja, vou estar introduzindo esse assunto sobre Halloween, tá bom? Na quinta-feira, depois do culto. Também no dia 1º, que é dia de Todos os Santos, comemorado pela Igreja Católica, estaremos fazendo estudo sobre o dia de Todos os Santos, tá bom? Dia 1º, que é uma sexta-feira. E no dia 2, que é dia de finados, também estaremos fazendo um pequeno estudo sobre o dia de finados, o que tem por trás disso, qual a essência de tudo isso, qual a intenção de comemorar o dia de pessoas que já morreram, tá bom? Vamos falar sobre isso com base na palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre esse assunto, tá bom? Então eu fico por aqui. Deixo meu agradecimento, graça e paz seja com todos. Deus abençoe grandemente a vida dos amados em nome de Jesus. Como eu já disse, compartilha. E na próxima semana estaremos aqui com Escola Bíblica no Lar. E quinta, sexta e sábado teremos nossos estudos avulsos aqui, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Um abraço, até mais. Deus abençoe e obrigado por estar conosco. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Graça e paz.